Êxodo, capítulo 17. A água boa que jorra da rocha. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para o outro de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em Refidim. Porém, lá não havia água para beber. O povo se desentendeu, pois, com Moisés e exigiu: Dai-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: Por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos animais? Então Moisés rogou a Yahvé, clamando: Que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. E Yahvé respondeu a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel. Leva contigo na mão o cajado que feristes o Nilo, e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horebe, e baterás na rocha, e sairá dela a água, e o povo dela beberás. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: O Senhor está mesmo entre nós ou não? Israel vence os amalequitas. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: Escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele para que nela pudessem assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então Yahvé ordenou a Moisés: Escreve isso para memorial em livro, e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome: Adonai Nissi. O Eterno fez-me aqui um grande milagre. Porque ele declarou: Porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas, de geração em geração. Êxodo, capítulo 18. A visita de Jetro a Moisés. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, foi informado sobre tudo que Deus havia realizado em benefício de Moisés e de Israel, seu povo, como Yahvé havia feito Israel sair do Egito. Moisés havia mandado Zípora, sua esposa, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu, com seus 2 filhos, um dos quais se chamava Gerson, porque Moisés justificara: Sou um imigrante em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, porque o Deus do meu pai é minha ajuda e me libertou da espada do faraó. Jetro, o sogro de Moisés, foi junto com os filhos e a esposa de Moisés encontrar-se com ele no deserto, onde estava acampado junto à montanha de Deus. Disseram a Moisés: Eis que o teu sogro Jetro vem a ti, acompanhado de tua esposa com os teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se diante dele, abraçou-o e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios por causa dos filhos de Israel, assim como todas as tribulações que encontravam pelo caminho, das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor tinha feito aos filhos de Israel, livrando-os da mão dos egípcios. Então Jetro disse: Bendito seja Yahvé, que vos libertou da mão dos egípcios e da mão do faraó, e libertou o povo da submissão aos egípcios. Agora sei que Yahvé é maior que todos os deuses, porquanto ele superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Jetro, o sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios.
Vieram Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés na presença de Deus. O conselho de Jetro a Moisés. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar as questões do povo, e as pessoas estavam em pé diante de Moisés desde a manhã até o entardecer. O sogro de Moisés, observando todo o trabalho dele para atender todo o povo que o procurava, questionou: Que é isso que fazes com o povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? E replicou Moisés ao sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim. Julgo entre um e outro e lhes faço conhecer os mandamentos e as leis de Deus. O sogro de Moisés lhe sugeriu: Não é bom o que fazes. Certamente, em breve, ficarás exausto tu e teu povo, porquanto esta tarefa é sobremodo pesada sobre ti. Não te será possível realizá-la sozinho. Agora, pois, escuta o conselho que te darei para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus e introduz as suas causas junto a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes conhecer o caminho a seguir e as atitudes que devem tomar. Mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabelece-os como chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda causa mais complexa trarão a ti, mas para todas as questões menos difíceis, eles mesmos poderão encontrar a solução. Desse modo, será mais leve para ti, pois esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso diário da carga. Se assim fizeres, e se dessa maneira Deus te instruir, poderás então suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para sua habitação satisfeito. Moisés acatou o conselho do seu sogro, fez tudo como ele havia sugerido. Selecionou homens capazes de todo o povo, chefes de grupos de 1000 pessoas, de 100, de 50 e de 10. Esses foram estabelecidos como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam para Moisés, todas as mais simples, no entanto, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro Jetro se despediram e este retornou à sua terra. Êxodo, capítulo 19. O povo de Israel chega ao Sinai. No terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto de Sinai e o povo de Israel acampou ali diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E do monte Yahvé o chamou e lhe ordenou: Assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz, obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio Moisés, convocou os líderes anciãos do povo e declarou diante deles todas as palavras que Yahvé lhe havia ordenado. Então todo o povo afirmou unânime: Tudo o que Yahvé mandou, nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confiem sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em resposta. E o Senhor disse mais a Moisés: Vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes e estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahvé descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. E tu fixarás os limites em torno do monte e instruirás o povo. Cuidai de não subir ao monte e não toqueis sequer nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte será morto. Ninguém porá a mão sobre ele, será apedrejado ou flechado. Quer seja homem, quer seja animal, certamente não viverá. Quando soar prolongadamente o som do chofar, o chifre de carneiro, então poderão subir ao monte livremente.
Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo. Ele fez que o povo cumprisse o ritual de santificação decretado e todos lavaram suas vestes. Em seguida avisou ao povo: Estais, pois, preparados para depois de amanhã, e até lá não vos chegueis à mulher. Manifestação de Deus. Teofania. Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta. E todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, ao pé da montanha. Todo o monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente. E o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Yahvé desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então Yahvé convocou Moisés para subir até o topo da montanha, e Moisés subiu. Yahvé ordenou a Moisés: Desce e adverte o povo que não ultrapasses os limites para tentar chegar mais perto a fim de me ver, para que muitos deles não pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem de Yahvé devem santificar-se, para que Yahvé não os fira de morte. Moisés disse a Yahvé: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: Delimita a montanha e declara-a sagrada. Yahvé respondeu: Vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites para subir a Yahvé, para que não os fira de morte. Então Moisés desceu e avisou o povo.